Oi pessoal, eu sou a Angélica Garota, bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre doramas, principalmente doramas para quem está começando a assistir doramas e ainda não conhece muito deste universo e tudo, e ainda tem um pouco de receio de assistir, um pouco de preconceito. Eu espero sinceramente que vocês assistam de mente aberta, afinal de contas o vencedor do Oscar de 2020 foi Parasita, um filme coreano. Então, eles são uma indústria que tem super potencial e normalmente eles são muito divertidos. Eu vou indicar alguns aqui que são, sinceramente, um dos meus preferidos, são os meus preferidos, e eu espero que vocês gostem. Então, vamos comigo. Então, eu tô com a minha colinha, tá? Então, qualquer coisa eu vou olhar aqui. Espero que vocês não se importem. Começando, né, eu quero primeiro esclarecer que eu vou falar só sobre doramas coreanos nesse primeiro momento, porque normalmente eu assisto doramas coreanos e chineses e taiwaneses, então eu não assisto muito de outras áreas. Os japoneses, por exemplo, eu não sou muito fã, eu assisti eu não gostei muito, né, então eu não vou falar sobre eles nesse momento, talvez mais pra frente, e eu espero então que vocês entendam. Tá, eu tô indicando só coreanos. E também eu não vou indicar chineses porque eu acho os doramas chineses muito grandes. Tipo assim, 40, 50 episódios. Então eu acho que pra quem tá começando é melhor começar com umas coisas mais curtinhas. Assim, começar com uns 16 episódiozinhos, com coisa pouca. Tá bom? Informações dos episódios e as plataformas que vocês podem assistir vão aparecer aqui na tela, tá bom? Eu não vou falar durante o vídeo porque eu vou me concentrar mais em falar na sinopse, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar falando de um dos meus favoritos dos últimos tempos, que é Goblin. Ele é simplesmente perfeito. É uma série incrível. Eu sinceramente só não gosto de uma parte do final, mas ele te faz chorar do começo ao fim. Assim, muito sentimental. Apesar de ele tratar muito de romance, ele também fala de outros assuntos que o romance é o mais focado nesse. Mas ele trata sobre alguns outros assuntos de traição, de coisa assim, então que eu acho super... Não é divertida a palavra que eu queria. Que eu vou dizer que eu acho super legais para serem tratadas, mas é muito bonito de ver. A palavra que praticamente define isso é amor. Eu acho que ele é muito... leva muito na ideia tipo do Harry Potter, que mostra diversos tipos de amor. Um pouco da sinopse, existe o general conferir, Kim-shin, que é interpretado pelo ator Gong-yoon. Eu acho que é assim que pronuncia. Ele é um general que morreu na dinastia Goryeo. Ele foi traído por um rei, pelo seu rei, que ele jurou proteger e tudo mais. É bem triste esse ponto. E ele acabou sendo assassinado por esse rei, amando desse rei, na verdade, junto com toda a família dele, todos os seus servos, porque ele foi considerado um traidor. E é muito legal o desenrolar dessa história. Quando você vai conhecendo a história na série, você vai conectando os pontos, tudo, e fica tipo, é muito emocionante você ver todo o desenrolar desse. E quando ele foi morto, né, ele tinha um desejo, não sei se bem ele tinha um desejo, na verdade, um servo dele que sobreviveu, alguma coisa assim, eu não lembro direito essa parte. Ele implora a Deus para que o senhor dele não morra, para que ele viva e tudo mais, porque ele foi um bom homem, ele foi uma pessoa boa em todos os sentidos, né, e tipo, foi por isso que ele foi condenado até, que ele foi considerado um traidor. Então, Deus transforma Kenshin em um duende, que é da onde vem, eu não sei por que o nome foi traduzido para Goblin, eu não sei falar mais, para Goblin, sendo que durante toda a série, na legenda e tudo mais, aparece duende, mas foi transformado num Goblin duende, que o dever dele é ajudar as pessoas. E daí, com o tempo, ele também é obrigado com essa imortalidade, ele acaba sendo condenado a ver todas as pessoas que ele gosta morrerem e lembrar de cada morte dessas pessoas, tudo. Então é muito triste isso, e ele, com o tempo, ele acaba desejando que ele morra, né? Ele deseja que a vida dele acabe porque
Ele não vê sentido, ele quer acabar com esse sofrimento, sabe? E o único jeito dele morrer é quando ele encontrar a noiva do doente, né? Seria a noiva dele, a única pessoa que poderia matar ele, né? Ele tem uma espada enficada no peito, ela poderia tirar essa espada e finalmente acabar com a vida dele. Essa noiva é a Jin Yeon-tan, que faz a atriz Kim Go-eun. E ela é uma estudante e ela é uma omitida. Porque quando a mãe dela estava grávida, a mãe dela sofreu um acidente. O Kim Shin salvou a mãe dela e salvou ela junto, em consequência. Então, por causa disso, ela é capaz de ver fantasmas e conversar com eles. E ela se torna a noiva do doente. Então, é muito interessante a forma como eles lidam com a pós-vida. E eu acho muito fofo e muito legal. E, tipo, simplesmente uma obra-prima que vai fazer você chorar do começo ao fim. Então, super recomendo pra vocês. Uma série que eu vou recomendar pra vocês é Busque WWW, que conta a história de Betamin, que é interpretada pela atriz Yam Sung-jin. Ela trabalha na empresa Unicorn, que é uma empresa tipo Google, né, de buscas. E ela dedicou a vida inteira e a juventude dela inteira pra essa empresa. Ela tem 38 anos, se eu não me engano. Ela dedicou tudo, ela não tem família, assim, não tem namorado, não tem filho, não tem nada. E ela fala que dedica a vida inteira, a juventude dela inteira pra essa empresa, porque é a empresa que ela admirava quando ela era mais nova, tudo. E ela achava que era mais a cara dela. Ela nunca, até na entrevista de emprego, ela nunca se candidatou pra nenhuma empresa que não fosse a Unicorn. Ela tem um cargo muito alto, ela é bem respeitada na Unicorn. E a diretora da empresa é a mentora dela e tudo, é uma pessoa que ela admira demais. Acontece alguns trâmites judiciais, digamos assim, e ela acaba indo para um julgamento representando a empresa, a Unicorn, e acaba que ela faz o julgamento, ela é muito boa nisso, ela consegue refutar, e eu acho que até ela consegue tirar as acusações, eu não lembro certinho, só que como consequência disso, ela é demitida e ela se vê totalmente perdida porque ela dedicou toda a vida dela para aquela empresa e de repente ela nem imaginava que ela pudesse ser demitida, ela imaginava no máximo que iam diminuir o cargo dela, que ela ia perder alguns privilégios e tudo mais. Mas quando ela é demitida, o mundo dela vai pra baixo, assim, e ela conhece um cara chamado Park Morgan. O nome dele eu lembro por causa que ele até disse que o nome dele foi dado pra parecer um inglês, assim, pra que ele pudesse morar fora da Coreia. E ele é interpretado pelo ator Jang Kim-young, eu acho que assim pronuncia. E ele é um compositor de músicas para jogos, né, para videogames, que eu acho super divertido. Ela se apaixona por ele é 10 anos mais novo que ela, até tem algumas ocorrências na série por causa disso. Ela, depois de um tempo, acaba decidindo, ela recebe uma proposta, na verdade, para trabalhar na empresa rival da Unicorn, que é a Baru. E ela entra na Baru, conhece várias pessoas incríveis, tipo, até no começo, você vê a transformação dela e é super divertido nessa série, como até os personagens secundários, digamos assim, tem um desenvolvimento muito interessante, principalmente as mulheres, né? São 3, ela, eu não lembro agora o nome a menina que trabalha com ela, que também é uma chefe da Baru, e a ex-chefe dela na Unicorn. Tem um desenvolvimento super interessante e é muito, muito legal de assistir mesmo. E eu espero que vocês gostem. Como eu falei da sinopse, como vocês podem perceber, uma coisa que marca muito essa série é a palavra amizade. Ela simplesmente é o que é, a série gira em torno disso, de você fazer novas amizades, tudo, e você confiar nessas pessoas. Eu acho super interessante isso, apesar de eu não gostar do final dessa série. Numa parte, na verdade, do final, assim, bem específico, que acontece com a Betamin no final, mas todos os outros, tipo, é simplesmente perfeito e é muito bonitinho e eu gosto muito dessa série. Eu espero que vocês gostem também. A terceira série que eu vou recomendar pra vocês se chama Para Sempre Camélia. Eu falo Carmélia, apesar de não ter um R, então desculpa, isso provavelmente vai incomodar alguém, mas
Eu não consigo pronunciar sem o R, desculpa. Mas ela é muito legal. Ela tem na Netflix. Eu acho que é exclusivo da Netflix, na verdade, essa série. E ela é super divertida e também ela é leve. Legal, acho que a maioria das séries que eu trouxe hoje, elas são leves, tipo, em geral, assim, são engraçadinhas em algum momento, tudo. Apesar de, no Para Sempre Carmélia, ter alguns momentos tensos, mas ela também é muito emocionante e muito legal. Também trata de uma mulher super forte e fala sobre mães solteiras, o que é bem interessante, ainda mais mostra um pouco da cultura coreana nesse ponto, que aparenta ser lá muito patriarcal também, muito, eu vou falar isso mais pra frente em outra série que eu vou recomendar, como as pessoas julgam muito. Eu acho que até aqui no Brasil, nas Américas, né, e na Europa também um pouco, julgam muito mãe solteira, né, sempre falam muito disso, tudo. Então é super interessante o jeito que lidam com isso na série, como é fofinho, como também é difícil ela aceitar o amor de um cara lá por ela, tudo. É muito legal. E eu falo muito legal, gente, desculpa. Eu não consigo pensar em outros adjetivos, desculpa. Mas é muito, 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 muito mesmo divertida a série. Ela é super levezinha. Como eu falei, tem momentos mais tensos que vocês vão descobrir quando assistir a série. Ela pega muito, chama muita atenção e é, tipo, simplesmente incrível. E, como eu falei, ela conta a história de Dong Baek-hee, que é interpretada pela atriz Gon Yeon-jin. Ela é órfã, então também é um dos pontos que trata muito na série, ela ser órfã e não ter sido abandonada pela mãe no orfanato, na rua, na verdade. Eles levaram ela para um orfanato e ela tem receio de cuidar desse filho, de ser uma mãe ruim, de não conseguir, né, fazer tudo que ela pode para esse filho. Então, muito lá. E ela administra um bar, que acaba deixando ela um pouco mais falada, o que é estranho, mas é o que ela sabe fazer. Tipo, ela sabe cozinhar, sabe coisa. E ela sempre exige muito respeito, e é muito legal isso, ver os caras quando porque ela é uma pessoa muito passiva, mas os momentos que ela fica irritada são, tipo, muito bons, assim, de ver. E é muito, muito... Você vê como ela é uma mulher forte e simplesmente incrível. Eu acho que, tipo assim, só por ela já vale muito a pena ver. Não, tem alguns personagens secundários, não são tão relevantes. Tipo, eu não acho eles tão marcantes assim. Eu acho mais a Dong Baek mais relevante. E o filho dela, que também é incrível, é uma criança maravilhosa. E eu espero que vocês gostem também da série. A quarta série é Porque Esta é Minha Primeira Vida. E ela também é super levezinha, super divertida de assistir. Eu acho ela muito mais engraçada. E ela também trata de outros assuntos. Essa também trata muito da sociedade patriarcal em geral. E é super, super legal. E você vê como a personagem principal é injustiçada. Ela tem duas amigas também, que é muito legal. E também trata um pouco dessa história de casamento, de querer casar, de não querer, de isso ser o centro da vida da pessoa. E necessariamente não, né? Elas são três pessoas totalmente diferentes. São três melhores amigas. Mas a protagonista é Yeonjin Yu, tá? E a protagonista é interpretada pela Jang Son-min. E ela é uma escritora em decadência, tipo, de séries, de doramas, assim, de novelas. Não necessariamente em decadência, mas acontecem coisas no trabalho dela que acabam sendo meio complicado pra ela continuar trabalhando e tudo mais. E ela fica e coisa assim. E ela não ganha muito, né? Ela é uma assistente, na verdade, de escritor de novelas. E por isso ela não ganha muito, tudo. Ela tem uma vida financeira muito difícil. E os pais dela apoiam muito mais o irmão mais novo dela do que ela, então, que é um estudante. Mas na verdade ele não estuda muito, não, mas né, ele é mais novo, então os pais dela acabam focando, e ele é homem também, que a série foca bastante nisso. E é super divertido, eu acho, assim. E é muito legal ver a forma que ela lida com as coisas também. Ela é uma protagonista muito forte também. Uma das coisas que eu gosto muito dessa série, desse dorama.
e ela acaba conhecendo o Nansari, que é interpretado pelo Lee Min-kin, que é um ator sensacional. Eu já vi outras séries, eu vou indicar mais uma que ele interpreta, se eu não me engano, também nessa lista. E ele trabalha numa empresa de aplicativo, se eu não me engano. E ele é bem fechadão, é um cara muito na dele. Esse ator meio que faz uns personagens assim. E por coincidência ele tá procurando um colega de quarto, alguém pra dividir. E por causa de desentendidos, os dois acabam morando juntos. E mais pra frente acabam decidindo se casar, fingir um casamento, né? Pra poder arcar com as coisas dele, com essa pressão social que tem sobre eles de precisarem casar, que eles estão ficando velhos, eles têm mais ou menos a mesma idade. Então, tipo assim, eles resolvem, e é muito interessante como vai se desenrolando tanto o amor deles quanto o resto da história, assim, como vai aparecendo outras pessoas, outros personagens. E essa série, ela realmente é leve. Ela trata de assuntos, eu acho que um tanto pesados, mas como ela trata de uma maneira, tipo, tão leve e tão natural, assim, que acaba ainda, eu acho ela super interessante. Então eu recomendo pra vocês, porque ela é simplesmente perfeita, na minha opinião, assim. Do começo ao fim, com todos os personagens. Eu adoro o final dela. Eu gosto muito do desenrolar desse dorama e de como as coisas vão acontecendo naturalmente de uma forma muito bem construída e muito bem encaixada, assim. E o quinto e último dorama que eu vou falar é Beleza Interior, que é realmente, tipo, trata muito dessa história de beleza interior. Não de uma forma clichê que as pessoas colocam, tipo, eu vou ver aquela pessoa pelo interior dela, tipo, como ela é, porque por fora ela talvez não seja tão bonita. Que eu acho meio errado, porque beleza é relativo, mas tudo bem. Mas é legal porque pega uma atriz, a protagonista é uma atriz maravilhosa, só que ela tem um problema, né? Ela é uma atriz até na série, uma atriz super renomada, coisa e tudo, só que ela tem um problema. Por uma semana, ela se transforma em outra pessoa. Tipo, pode ser um senhor de idade, uma criança, um bebê, uma senhorinha, um homem. Ela pode se transformar em qualquer pessoa, em qualquer coisa. De coisa não, né? Pessoa, né? De qualquer etnia, de qualquer país, assim, tudo, então, de qualquer raça. E é muito legal, porque... E, tipo, daí por uma semana, todo mês, isso acontece. É mágico, não tem explicação. E ela simplesmente não sabe como lidar com isso, então ela precisa escapar dessa vida agitada e que ela tem, que ela senta nos holofotes. É uma atriz que o mundo inteiro ama, tipo, a Coreia inteira ama, então, assim, e daí do nada ela some, então ela acaba se metendo em muitos escândalos por causa disso. Quando ela se transforma em criança, as pessoas acham que é filho dela. Quando ela se transforma em um homem, acham que é um namorado, que é um amante, que é alguma coisa assim. Então a vida dela fica meio complicada por causa disso. Mas ela tem 2 amigos pra ajudar ela, que é bem legal. Só que mesmo assim, esses 2 amigos nunca conseguiram reconhecer ela de verdade, sabe? Quando ela tá transformada, eles nunca conseguiram reconhecer. Até que um dia ela conhece um cara, que é um herdeiro de um conglomerado, né? Um chaebol, acho que é assim que pronuncia, que eles falam. Ele não consegue ver, ele sofre de uma doença que ele não consegue reconhecer rostos. Então mesmo que ele olhe pra alguém que vive com ele, tipo a mãe dele, ele não reconhece ela. E por causa disso ele acaba decorando outros trejeitos das pessoas, tipo de roupa que elas usam, se elas têm um cabelo comprido, um cabelo curto, se elas usam algum tipo de maquiagem específico, se elas têm furo na orelha, sabe? Tipo, comportamentos dela, tipo, se essa pessoa fica mexendo muito com a mão, se essa pessoa é uma pessoa quieta, assim. E por causa disso, ele acaba reconhecendo ela mesmo quando ela tá transformada em outra pessoa. O que é super legal, tipo, até o choque dela quando isso acontece, tudo. Porque ele, apesar de perceber que muda o tom de voz, ele até pergunta pra ela, tipo, então você se transformou, ele consegue reconhecer ela. Ele é a única pessoa que consegue reconhecer ela. E então eles acabam criando um vínculo e ela também descobre dessa doença dele. E é muito legal um ajudando o outro nesse sentido. E ela também é levezinha, apesar que tem momentos que ela te faz chorar bastante. Bastante mesmo. Mas é muito fofo, assim, ver o crescimento deles.
ver até a família dele se desenvolver, porque no começo eles não sabem dessa doença, eu acho que a única pessoa que sabe é a mãe dele. E é muito, muito legal. Inclusive a atriz que faz a irmã dele, ela também participa da série Busque WWW, que é muito legal. Ela tem os dois personagens dela são incríveis, são muito fofos. E o ator, o protagonista, que é o Soo Do-jae, quem faz é o Lee Min-kim, que é o mesmo da série Porque Essa é Minha Primeira Vida. E a protagonista é interpretada pela atriz Son Han-gin, e o nome da protagonista é Han Se-ki. Eu acho que é assim. Mas são séries. Todas essas séries que eu indiquei, como eu falei, são leves, são divertidas. Elas são muito engraçadas. Tratam mais de romance, eu admito. Eu tenho um fraco por esse tipo de série, mas eu espero que vocês gostem e que vocês se divirtam. Então, é isso por hoje, pessoal. Tchau, tchau. Beijinhos e até a próxima.